Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevine Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para segunda-feira, 12 de maio de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira sol entre poucas nuvens e com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 27 graus, com umidade do ar de 95% a 45%. O município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 30%. Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 95% a 60%. Jaborandi, na Bahia, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 85% a 30%. Norte. Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens, com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 95% a 50%. Urucará, no Amazonas, comemora aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100% a 65%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem sol entre muitas nuvens com névoa úmida. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 26 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Indiaporã, em São Paulo, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 70% a 50%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 95% a 40%. O município de Cantagalo, no Paraná,
celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 10 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 12 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. Durante sua visita oficial à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva hospedou-se no luxuoso hotel St. Regis Beijing, localizado próximo às embaixadas e ao centro financeiro de Pequim. O estabelecimento é conhecido por seus serviços de alto padrão e preços elevados. Por exemplo, uma xícara de café expresso simples custa 70 yuans, aproximadamente R$ 54,60, enquanto um expresso duplo sai por 80 yuans, cerca de R$ 62,40. Além disso, uma garrafa de água mineral de 250 mililitros é vendida por 50 yuans, R$ 39,00. Em comparação, um pacote de 250 gramas de café na China custa, em média, 22 yuans, R$ 17,18. A estada de Lula no St. Regis Beijing foi uma cortesia do governo chinês, como parte dos protocolos diplomáticos. No entanto, os custos totais da viagem do presidente à China e aos Emirados Árabes Unidos, realizada entre 12 e 15 de abril, somaram 6,6 milhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Desse montante, 3,2 milhões de reais foram destinados à hospedagem da comitiva presidencial, que incluía ministros, parlamentares e outros convidados. Além disso, foram gastos R$ 1.300.000 com aluguel de carros e cerca de R$ 500.000 com contratação de intérpretes. Os valores foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação e não incluem os custos dos voos, que foram cobertos pela Força Aérea Brasileira. Repórter Brasil News. Um ataque a tiros ocorrido na noite de sábado, 10, em Fortaleza, resultou na morte do suplente de vereador José Carlos da Silva, conhecido como Zé Carlos do Peixe, e deixou 2 homens feridos. O incidente aconteceu no bairro Conjunto Palmeiras, na Grande Fortaleza, quando as vítimas estavam em um bar. Segundo informações da Polícia Militar, homens armados chegaram ao local em um veículo e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, fugindo em seguida. José Carlos, que era suplente de vereador pelo Partido Liberal, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os outros 2 homens foram socorridos e encaminhados a hospitais da região, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles. A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar a autoria e motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso. A morte de José Carlos do Peixe gerou comoção na comunidade local e autoridades municipais manifestaram pesar pelo ocorrido. A população aguarda por mais esclarecimentos sobre o caso e medidas de segurança para prevenir novos episódios de violência na região. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O processo movido pelo Partido dos Trabalhadores contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, intensifica a tensão política entre o chefe do Executivo Estadual e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em um ano pré-eleitoral. A ação judicial protocolada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acusa Zema de divulgar informações falsas e ofensivas ao relacionar o PT ao escândalo de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, revelado por operações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. O partido solicita uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000 e a remoção imediata das publicações feitas pelo governador em suas redes sociais. Em resposta, Zema afirmou que não vão nos calar, reforçando seu posicionamento crítico ao PT e mantendo o tom de confronto que tem marcado sua relação com o governo federal. O embate entre Zema e Lula reflete a polarização política em Minas Gerais, estado considerado estratégico para as eleições de 2026. Enquanto o governador busca consolidar sua liderança entre os eleitores de direita, Lula aposta na divisão do campo conservador para fortalecer sua base no estado. A disputa judicial e as trocas de farpas públicas entre os 2 líderes indicam um cenário de acirramento político nos próximos meses.
meses. Repórter Brasil News. Um homem foi preso em Minas Gerais sob suspeita de ter jogado seu enteado do 5º andar de um prédio. Testemunhas relataram à polícia que ouviram uma discussão entre a criança e o padrasto, seguida por um forte barulho, momento em que o menino caiu do edifício. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que buscam esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A criança foi socorrida e encaminhada a um hospital da região, onde permanece internada em estado grave. O suspeito foi detido e está à disposição da justiça, enquanto as investigações prosseguem para determinar as motivações e responsabilidades pelo ato. O caso gerou comoção na comunidade local, que aguarda por mais informações sobre o estado de saúde da vítima e os desdobramentos legais. Repórter Brasil News. O julgamento da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, no Supremo Tribunal Federal está em andamento, com a maioria dos ministros já tendo votado pela sua condenação. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, propôs uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, além da perda do mandato parlamentar por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, votou por uma pena mais severa de 10 anos de prisão. Até o momento, os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino também votaram pela condenação, enquanto os votos de Carmen Lúcia e Luiz Fux ainda são aguardados. O caso refere-se a um episódio ocorrido em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, quando Zambelli perseguiu um jornalista com uma arma de fogo nas ruas de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação da deputada e o julgamento está sendo realizado no plenário virtual do STF, com previsão de conclusão até o dia 16 de maio. Caso seja condenada, Zambelli poderá perder o mandato e cumprir pena em regime semiaberto. Repórter Brasil News. O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,62%, cotado a R$ 5,74. O resultado veio em um dia de decisão de juros do Banco Central dos Estados Unidos. Para analistas do mercado financeiro, manter as taxas americanas elevadas por mais tempo atrai fluxo de capital para a renda fixa do país norte-americano. A sessão também foi marcada pelo mau humor gerado a partir da frustração dos agentes financeiros com as medidas de estímulo à economia da China. O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,48. Os dados são da companhia Morningstar. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Segunda-feira, 12 de maio de 2025, está entrando no ar mais uma edição do nosso InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs retomar negociações diretas com a Ucrânia sem condições prévias já no dia 15 de maio em Istambul. A proposta, vista como um possível passo rumo à paz, foi bem recebida por Volodymyr Zelensky, que sinalizou disposição para dialogar e propôs um cessar-fogo imediato já a partir desta segunda-feira. Apesar da abertura diplomática, Putin condiciona um acordo definitivo ao abandono da missão ucraniana de entrar na OTAN e da retirada das tropas de Kiev de 4 regiões ocupadas. A proposta surgiu pouco depois da visita de líderes europeus a Kiev, que exigiram um cessar-fogo incondicional. Embora Putin tenha falado em nova trégua e mencionado o apoio de países como China, Brasil e Estados Unidos, os esforços de mediação, ataques russos com drones seguiram ocorrendo em território ucraniano. Enquanto isso, líderes ocidentais se mostram céticos quanto às reais intenções de Moscou, afirmando que Putin quer apenas ganhar tempo. A guerra, iniciada em 2022, já causou centenas de milhares de mortes e é vista por muitos como uma tentativa imperialista da Rússia de restaurar sua influência sobre ex-territórios soviéticos, especialmente diante da expansão da OTAN. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo.
InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Muito bem, vamos com as últimas notícias do esporte. Nesta segunda-feira, hoje 12 de maio de 2025, e a gente começa destacando aí o Brasileirão 2025, né? Que agora tem um novo líder, né? O Palmeiras tá de volta aí à liderança do Campeonato Brasileiro, né? Na noite de ontem, o Verdão bateu o São Paulo por 1-0 na Arena Barueri. Vitor Roque, já na reta final do Choque Rei, marcou o gol da vitória alviverde. Com o resultado, o Verdão tá de volta à liderança do Brasileirão com 19 pontos. Já o São Paulo perdeu a primeira no torneio e está na 15ª colocação com 9 pontos. As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Libertadores. O Palmeiras recebe o Bolívar, né, na quinta-feira, às 7h. Um dia antes, o tricolor encara o Libertad no Morumbi às 9h30. Eu sou Kleber Salles e daqui a pouco eu trago mais notícias do esporte no seu rádio. Continue ligado. Aqui você fica sempre por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor, nesta segunda-feira, hoje dia 12 de maio de 2025, e hoje a dúvida é da nossa ouvinte Marcela Vieira, né? Ela diz que a loja prometeu entrega em 3 dias e já faz uma semana, e ela pergunta se pode cancelar, né? Obrigado, viu, Marcela, pela sua audiência, viu? Pela sua pergunta aqui, pela sua participação, e pode cancelar sim, viu? Se o prazo não for cumprido, você tem direito ao cancelamento com reembolso integral, segundo o artigo 35 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Eu sou Kleber Salles e este foi mais um Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E a lupa é o símbolo da nova rotulagem que passou a vigorar em outubro de 2022 aqui no Brasil. O ícone foi escolhido para sinalizar quando um produto ultrapassa os limites considerados adequados de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. O trio de ingredientes merece tamanha visibilidade devido ao elo registrado em estudos entre seu consumo rotineiro e o maior risco de obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares e outras doenças crônicas. Houve todo um movimento que deu origem ao novo conjunto de regras para os rótulos dos alimentos, elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A primeira fase incluiu reuniões técnicas para detectar os principais problemas relacionados às embalagens, caso do tamanho, da cor e do formato das letras do rótulo, além de vocabulário complicado e da falta de padronização na tabela nutricional. Tudo isso, vamos combinar, dificulta a vista e a vida do consumidor, né? Por isso, houve espaço, inclusive, para uma consulta pública com mais de 82 mil participações. Ao final, entre prós e contras, o meio encontrado pelo grupo de trabalho da Anvisa para resolver os dilemas foi a chamada rotulagem nutricional frontal. Para saber mais sobre o tema, entender o que é a rotulagem nutricional frontal, entra lá no site da Veja Saúde, que tem as principais mudanças para você. Dicas de saúde. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. O
Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu na terceira reunião do ano, realizada nos dias 6 e 7 de maio, elevar a taxa Selic em meio ponto percentual, passando de 14,25% para 14,75% ao ano. A Selic é considerada os juros básicos da economia brasileira e, com ela nesse nível, o Brasil se mantém entre os países com os juros reais mais altos do mundo. De uma maneira simplificada, o juro real é a taxa básica de juros da economia, que são os juros nominais, neste caso a Selic, menos a inflação que é esperada para os próximos 12 meses. Segundo cálculos realizados por um portal especializado em finanças, o juro real no Brasil hoje é de 8,65% ao ano. Atualmente, o terceiro maior juro real do mundo. Só perde para as taxas registradas na Turquia, atual líder do ranking, com juro real calculado em 10,47%, e na Rússia, que tem taxa real de 9,17%. Depois do Brasil, ocupando a quarta colocação, está a África do Sul, com uma taxa real de 6,61%. A Argentina, que tinha registrado um juro real de 9,35% na última medição, ficando na segunda posição no ranking de março, caiu para a oitava posição em maio, com juro real de 3,92% ao ano. Já na outra ponta da tabela, com os países com os menores juros reais entre as nações pesquisadas, estão Dinamarca e Holanda, com taxas na casa dos menos 2%. Considerando os juros nominais, ou seja, a taxa Selic em si, sem o desconto da inflação esperada para os próximos 12 meses, o Brasil, com a Selic a 14,75% ao ano, aparece na quarta colocação. Os países que têm juros nominais maiores do que os nossos são a Turquia, com juros nominal de 46% ao ano, a Argentina, com taxa de 29%, e a Rússia, com juro nominal de 21% ao ano. Nesse ranking, os dois últimos lugares são ocupados por Japão e Suíça, com juros nominais de 0,5% e 0,25% ao ano, respectivamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. A cada cerca de 2 minutos, os serviços de emergência do Sistema Único de Saúde do Brasil prestam atendimento a uma vítima de acidente no trânsito. É o que apontam os dados de um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência. O estudo foi divulgado em razão do Maio Amarelo, o mês da conscientização sobre violência no trânsito. Considerando apenas a rede pública de saúde, o SUS, foram 227.656 atendimentos de emergência de pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito em 2024. É o maior total em uma década e representa um aumento de 45% em relação a 2015. Considerando dados da Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, e percentualmente falando, esse crescimento na quantidade de hospitalizados na década supera o crescimento da frota de veículos motorizados no país, que passou de 96.600.000 unidades para 124 milhões entre 2015 e 2024, uma alta nesse caso de 37%. Ainda de acordo com o estudo realizado pelas duas associações médicas, o trânsito mata mais do que as armas de fogo no nosso país. Em 2023, para se ter uma ideia, foram 34.810 óbitos em acidentes de trânsito, contra 30.254 mortes por arma de fogo. Motociclistas, pedestres e ciclistas estão entre as principais vítimas do trânsito no Brasil. 78% dos internados no ano passado foram homens. Dá para dizer, portanto, que os homens são 8 de cada 10 vítimas. Entre todos os socorridos, 49% eram adultos com idades entre 20 e 39 anos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Se você é usuário de internet e de redes sociais, pode ter se deparado nos últimos dias com anúncios que prometem medicamentos para emagrecer
a preço de custo, como se fossem vendidos diretamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Pois é importante saber que esses anúncios são falsos. A própria Anvisa emitiu um alerta sobre a circulação desse tipo de informação incorreta. A agência não comercializa nem faz o intermédio de venda de nenhum tipo de medicamento. Ao órgão cabe apenas regular e fiscalizar os medicamentos e não comercializá-los. Por isso, se você encontrar esse tipo de conteúdo nas redes sociais, não clique no link e denuncie a publicação na própria plataforma. Esses anúncios são, na verdade, tentativas de golpe. Os criminosos criam sites falsos que imitam páginas oficiais do governo para enganar as pessoas. Ao interagir com essas páginas, as vítimas podem ter dados pessoais e bancários roubados. E é importante lembrar também que quem pratica fraudes eletrônicas está sujeito a pena de 4 a 8 anos de prisão, além de multa. E a pena pode ser ainda maior se o crime for cometido contra pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade. Da Rádio 2, Milena Abreu. A cirurgia para lábio leporino e fenda palatina agora é obrigatória pelo SUS. A lei que determina o procedimento em bebês que nascem com a má formação facial foi sancionada pelo presidente Lula após ter sido aprovada no Congresso. O lábio leporino e a fenda palatina, em geral, impedem que os lados do lábio ou do céu da boca se unam completamente, formando uma abertura visível. A cirurgia ajuda a corrigir esse quadro, facilitando a alimentação e a fala, o que é importante para garantir qualidade de vida para a criança que eventualmente tenha nascido com a má formação. A escolha do melhor momento para a cirurgia depende do desenvolvimento da criança e, por isso, deve ser definida pela equipe médica responsável pelo caso. Além da cirurgia, a nova lei garante o atendimento integral pelo SUS a esse paciente, o que significa acompanhamento com fonoaudiólogos para ajudar na fala, na mastigação e na sucção, e dentistas para implantes e aparelhos ortodônticos se e quando for necessário, além de acompanhamento psicológico ao paciente e à família e outras especialidades que se façam necessárias dependendo de cada caso. Da Rádio 2, Milena Abreu. Brasil registrou em 2024 a menor diferença entre maiores e menores rendimentos desde 2012. É o que revelam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. De acordo com o levantamento, os 10% da população com os maiores rendimentos ganham 13,4 vezes mais do que 40% dos brasileiros com menor renda. Apesar da disparidade, é a menor diferença registrada desde o início da série histórica da PNAD contínua em 2012. No ano passado, os 10% da população com maior rendimento recebiam, em média, R$ 8.034. Já entre a parcela que ganhava menos, o valor foi de R$ 601. A maior diferença foi registrada em 2018, quando os 10% mais ricos recebiam quase 18 vezes mais. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua leva em conta os rendimentos do trabalho, de programas sociais, de aposentadoria, pensões e outras fontes como aluguéis, aplicações financeiras e bolsas de estudo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Definidas as datas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, as provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, as inscrições devem ser abertas em 26 de maio e seguirão até 6 de junho. Conforme tem ocorrido nos últimos anos, as provas serão em 2 domingos. A expectativa é que em 9 de novembro sejam 45 questões de linguagens,
40 delas de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, 45 questões de ciências humanas e a redação. Já para o dia 16, 45 questões de matemática e mais 45 de ciências da natureza. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fechados 1 hora depois. O início da prova está previsto para 1h30 da tarde. A nota do Enem pode garantir vaga em instituições de ensino superior públicas e privadas, tanto no Brasil como no exterior, por meio dos seguintes programas: Sistema de Seleção Unificada ProUni e Fundo de Financiamento Estudantil, por exemplo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Você sabia que nem todas as vagas de desembargadores nos tribunais brasileiros são preenchidas por juízes de carreira? É que, de acordo com a Constituição Federal, nos tribunais de segundo grau, caso dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, por exemplo, 1/5 das vagas deve ser preenchida por profissionais da advocacia e do Ministério Público, como detalha a advogada e secretária adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Viviane Scrivani. O quinto constitucional é uma ponte entre a sociedade e o poder judiciário. Na prática, isso significa dizer trazer novas experiências, olhares diferentes, vivências plurais para o judiciário. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem papel essencial nesse processo. A entidade é responsável pela elaboração da lista sêxtupla, uma relação com 6 nomes da advocacia que são indicados ao tribunal. A partir dessa lista, o tribunal escolhe 3 nomes e, por fim, o governador do estado, no caso dos tribunais de justiça, ou o presidente da República, no caso dos tribunais superiores, decide quem será nomeado desembargador ou desembargadora. Em São Paulo, segundo Viviane Scrivani, desde 2022, a OAB segue regras de paridade de gênero e raça nessas indicações para garantir a diversidade. A gente ouve muito falar sobre igualdade, diversidade e inclusão, mas muitas vezes isso fica só no discurso. E aqui estamos falando de uma ação real. Estamos garantindo que metade das indicações sejam de mulheres e pelo menos 30% sejam de pessoas negras. Implementar critérios de paridade de gênero e de equidade racial é um passo enorme para transformar o cenário judiciário, que ainda é muito desigual. Então, hoje, mulheres e pessoas negras são minoria nos cargos mais altos da magistratura. Alguns tribunais não chegam nem a 10% dos desembargadores. E aí, no meu caso, como mulher negra e advogada, eu sei o quanto é importante ver essas pessoas como nós nesses espaços de poder. A presença plural nos tribunais não é apenas uma questão de representatividade. Ela qualifica o debate, ela fortalece a democracia e aproxima a justiça da realidade da população brasileira. Recentemente, 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ocupavam vagas relativas ao 5º Constitucional, se aposentaram e a Ordem Paulista iniciou processo seletivo para a elaboração das listas sêxtuplas que vão ser usadas no preenchimento dessas vagas. Advogadas e advogados interessados podem se inscrever de 12 de maio a 6 de junho por meio de formulário eletrônico no site da OAB São Paulo, no endereço oabsp.org.br. Os requisitos estão definidos no edital de número 1/2025, que foi publicado no último dia 10 de abril no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil. A seleção será feita em 2 etapas. Na primeira, os candidatos serão apresentados publicamente e vão fazer uma apresentação sobre um tema que ainda vai ser definido. Na segunda etapa, os candidatos participarão de uma entrevista individual com os conselheiros da entidade. Ao final, 18 profissionais serão escolhidos para compor as 3 listas sêxtuplas que serão encaminhadas ao TJSP. Da Rádio 2, Milena Abreu. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado.
Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84 3213 2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Kit da Construção. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News.
A jornalista Janaína Oliveira foi alvo de agressão verbal e física após uma discussão de trânsito na tarde da última sexta-feira em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Enquanto dirigia com a família, ela foi atacada por um homem em um carro de luxo que a xingou com termos misóginos e jogou spray de pimenta em seu rosto. Parte do ataque foi filmada por Janaína e o agressor fugiu em seguida. O episódio ocorreu quando ela aguardava para entrar em um posto de combustíveis e o motorista, irritado com a espera, começou a buzinar e a agredi-la verbalmente. A situação escalou quando o marido da jornalista tentou dialogar com o agressor, que debochou e permaneceu dentro do carro. Ao se aproximar com o celular para registrar a placa, Janaína foi atacada com spray. Testemunhas confirmaram o comportamento violento do motorista. Ela prestou queixa na delegacia, passou por exame de corpo de delito e afirmou que o agressor foi identificado graças à gravação. Abre aspas, é muito perigoso ser mulher no trânsito em São Paulo, fecha aspas, desabafou a jornalista. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações aqui no nosso Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com mais esporte no seu rádio e em um jogo insosso no primeiro tempo, mas com final dramático e 4 gols nos 15 minutos finais, o Atlético Mineiro conquistou uma vitória épica de virada diante do Fluminense, 3-2. O clássico foi na Arena MRV, recém-reformada e agora com grama sintética. Todos os gols saíram na etapa final. O Fluminense abriu o placar com Canóbio. Rubens e Júnior Santos viraram para o Galo, mas Serna, aos 43 minutos, empatou novamente. Aos 49, após 4 cobranças seguidas de escanteio feitas por Hulk, Igor Gomes marcou, na raça e na luta, o gol da vitória. Com essa vitória incrível, o Galo chega aos 12 pontos e dá um baita salto na tabela, ocupando provisoriamente a 6ª colocação. O Fluminense permanece com 13 pontos em 5º lugar, mas pode perder posição ao fim da rodada. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte aqui na nossa segundona. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor nesta segunda-feira por aqui, a Tatiane Lopes nos escreve dizendo o seguinte: fiz uma compra online, mas me arrependi no dia seguinte. Eu posso desistir? Olha, pode sim, viu, Tatiane? O artigo 49 do CDC garante o direito de arrependimento em até 7 dias corridos após o recebimento, sem justificativa, viu? Fica aí a dica para você, minha amiga. Obrigado pela sua participação. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. Descubra que sentimento ou atividades disparam mais frequentemente o gatilho da vontade de comer. Tente ter controle sobre essas situações e, se possível, elimine-as. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade.
Esta semana, o Congresso Nacional deverá ter como um dos focos principais a PEC do fim da reeleição, que retorna à pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta prevê o fim da possibilidade de reeleição para cargos do Executivo a partir de 2030 e a adoção de mandatos de 5 anos a partir de 2034. Também está previsto o aumento do mandato de senadores para 10 anos, ponto que enfrenta resistência de parte dos parlamentares. A senadora Elisiane Gama pediu vista do texto e deve apresentar emenda contra essa ampliação, o que atrasou a votação na semana passada. Também será discutido no Senado o projeto de lei aprovado na última semana na Câmara, que aumenta o número de deputados. Projeto que, segundo o cientista político Eduardo Green, deve ter um grande apelo popular pela natureza do projeto e também pelo interesse dos partidos na matéria. Diante da polêmica que já dura 3 semanas sobre as fraudes nas pensões e aposentadorias no INSS, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada para debater o assunto deve continuar a tomar tempo dos congressistas, com debates e mais recolhimento de depoimentos, sugere Green. Outro tema de destaque será a discussão sobre o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Enquanto o PL 2858 de 2022 tramita na Câmara com forte pressão do Partido Liberal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, articula um texto alternativo que visa reduzir penas para participantes e endurecer as punições para os organizadores. A proposta busca um meio termo que agrade diferentes setores políticos e evite o avanço de um texto generalista, que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A CPI das apostas esportivas no Senado também terá uma semana movimentada, com o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca, marcado para o dia 13. A convocação foi feita pela senadora Soraya Tronic, que quer apurar a responsabilidade de influenciadores na promoção de apostas online e o impacto desse conteúdo sobre o comportamento dos seguidores. O colegiado busca compreender os efeitos sociais e econômicos dessas campanhas, em uma fase que se conecta à Operação Game Over 2 da Polícia Civil de Alagoas. Reportagem Lívia Braz. No Brasil, mais de 56% dos municípios, ou seja, 3.113 entes, registraram desenvolvimento moderado na área da educação, enquanto 7,2%, o que corresponde a 401 cidades, tem alto desenvolvimento. Apesar desse quadro, um estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, revela que ainda há 32,5% dos municípios brasileiros, ou seja, 1.806, que ainda permanecem na faixa de baixo desenvolvimento. Além disso, 4,1% ou 230 apresentam cenário crítico. De acordo com a Firjan, o estudo avalia a oferta, assim como a qualidade da educação básica de escolas públicas e privadas, desde a educação infantil até o ensino médio. Nesse caso, são analisados pontos como o percentual de crianças de até 3 anos matriculadas em creches, adequação da formação dos professores que lecionam no ensino fundamental e no ensino médio, oferta da educação em tempo integral, taxas de abandono escolar e de distorção idade-série e desempenho dos alunos no índice de desenvolvimento da educação básica no ensino fundamental. Diante disso, o estudo pontua que nos municípios com desenvolvimento crítico, 57% das turmas do ensino fundamental não são ministradas por professores com formação adequada. Além disso, mesmo que em menor proporção, cidades com alto desenvolvimento também apresentam o mesmo problema. Outra preocupação destacada diz respeito à distorção da idade-série. De acordo com o levantamento, 44% dos alunos do ensino médio nos municípios críticos estão acima da idade recomendada. Esse número é quase 5 vezes o notado nas cidades mais desenvolvidas, com 8,3%. Em relação à educação infantil, o estudo revela que somente 19% das crianças de até 3 anos estão matriculadas em creches nos municípios com pior desempenho. O resultado corresponde a quase 1/3 do percentual registrado nas cidades de alto desenvolvimento, com 53%, onde a média supera a meta vigente do Plano Nacional de Educação. Reportagem Marquesan Araújo. Durante visita nesta sexta-feira a Caruaru, em Pernambuco, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que o governo deve lançar em breve o edital de licitação para a construção do aeroporto da cidade, em parceria com o governo do estado. A viagem oficial foi realizada a convite do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para integrar uma comitiva em uma série de inaugurações e visitas técnicas a centros de saúde em 3 cidades pernambucanas: Caruaru, Serra Talhada e Recife. Nós esperamos que, ao lado do governo do estado,
a gente possa agora, no mês de maio, anunciar o lançamento do edital de licitação do aeroporto de Caruaru, uma obra de 150 milhões de reais em parceria do governo do estado com o governo federal, que será fundamental para o desenvolvimento do agreste do sertão de Pernambuco. A agenda começou em Caruaru, com a inauguração do Hospital da Mulher do Agreste. A nova unidade irá ampliar o acesso a serviços especializados de saúde feminina na região. Na sequência, em Serra Talhada, ocorreu a inauguração da Casa de Parto Humanizado. A estrutura busca oferecer um modelo de assistência ao parto centrado no respeito à fisiologia do nascimento e na autonomia da mulher. Em Serra Talhada, Silvio Costa Filho também visitou as obras do aeroporto da cidade. Segundo o ministro, trata-se de um empreendimento que vai transformar o desenvolvimento econômico da região, aumentando o turismo e gerando mais emprego. As atividades continuaram na capital pernambucana. A comitiva visitou o novo acelerador linear do Hospital do Câncer de Pernambuco. Encerrando a jornada, todos seguiram para uma visita ao Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco. O objetivo da agenda foi reforçar o compromisso do governo federal com a expansão e modernização da rede pública de saúde e aproximar os ministérios de áreas estratégicas para a melhoria da infraestrutura e da logística dos serviços oferecidos à população. Reportagem Lívia Braz, narração Marquesan. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7 horas 51 minutos, 7h51. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo hoje, dia 12 de maio, ano de 2025. Sempre com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Vamos juntos nesta segunda-feira, trazendo as informações da Tribuna do Norte, as informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira. Boletim aponta 5 pontos impróprios para banho na Grande Natal. 4 cidades da Grande Natal apresentam pontos impróprios para banho, compreendendo 5 trechos no total. A situação foi apontada pelo Boletim de Balneabilidade número 19/2025, emitido pelo IDEMA na última sexta-feira. Em Natal, o único local contraindicado para banhistas é a praia de Areia Preta, na altura da escadaria de Mãe Luísa. Parnamirim é a única cidade com 2 trechos impróprios para banho: Rio Potengi, Ponte Nova, e Rio Pirangi Pium, Balneário Pium. Os outros pontos são Foz do Rio Pirangi, em Nísia Floresta, e Pitangui, na Avenida Pitangui, em Extremós. Ao todo, foram analisados 33 pontos de coleta. A base dos dados analisa a quantidade de coliformes fecais encontrados nas águas. A classificação tem por base as normas estabelecidas na resolução de número 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Proprietários de 497 mil veículos no Rio Grande do Norte devem quitar taxa de licenciamento até esta segunda-feira. A taxa de licenciamento de veículos com placas finais 6, 7 e 8 no Rio Grande do Norte deve ser quitada nesta segunda-feira, dia 12. Ao todo, são 497 mil automóveis cadastrados no Sistema de Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, DETRAN, que estão contabilizados com esses finais de placas. O valor do licenciamento veicular no Rio Grande do Norte continua a R$ 90 desde o ano de 2018. Imunização contra a influenza e atualização da caderneta vacinal marcam o dia D em Natal. O dia D da vacinação em Natal foi marcado pela intensificação da imunização contra a influenza e a atualização da caderneta vacinal. A cerimônia de abertura aconteceu no CEMEI Dr. Vulpiano Cavalcante de Araújo, em Igapó, e contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte registra segundo tremor de terra em menos de uma semana. Um tremor de terra foi registrado no Rio Grande do Norte nesse final de semana, segundo dados do Laboratório Sismológico da UFRN.
O tremor foi sentido no município de Lages, na região central do estado, e ocorreu às 10h07, horário de Brasília, e teve magnitude preliminar de 1,8 na escala Richter. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira. O tempo em Natal para hoje é de previsão de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu fica com muita nebulosidade, mas não chove. A mínima para hoje 24 graus e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 63% e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje, segunda-feira, dia 12 de maio, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h21 e o pôr do sol será às 17h13. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 3h33 e a seguinte pré-mar será às 15h57. A primeira baixa-mar será logo mais às 9h44 e a seguinte baixa-mar às 21h53. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 3h33. Teremos 11h51 de sol e o trânsito solar é às 11h17. Se conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora encerrar a nossa programação na manhã desta segunda-feira, agradecendo o carinho da audiência e desejando a todos uma ótima semana, repleta de muitas alegrias e de muitas bênçãos. Para encerrarmos muito bem, a gente vai trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal, porque os nossos ouvintes merecem. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia! Hora do café! Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente.
Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do nosso amigo Marcos Brito hoje vai ser um café especial. Inclusive é o café especial para os clientes do kit. E quem oferece para o Marcos Brito é o Guedes, em nome de todos que fazem parte do kit da construção. Justamente para o meu amigo Marcos Brito se esbaldar no cafezinho hoje, que tá caprichado. Sabe o que é? Buchada com tripa. Eita, nós! Que é isso? Deixa Dilcio, para com Ilcio. Até a gente tá bolando de rir, viu? Ô Marcos Brito, buchada com tripa. Ô, você não gosta da buchada mesmo, eu não sei não. Coloca aí uma concha de tripa pro Marcos Brito. Pare pra pensar, ouça a voz. Seu Guedes também tá caprichando aí na buchada com a tripa. Do dia. Eita, nós vamos com o pensamento do dia nesta manhã. Para você que acompanha o nosso jornal Maricampo. E o pensamento do dia hoje diz o seguinte: as maiores riquezas da vida não estão em coisas grandiosas aos olhos do mundo, mas na simplicidade de viver com propósito. Buscar a Deus em primeiro lugar, onde parecer algo básico, mas é o que transforma a nossa caminhada. Quando colocamos Ele no centro de todas as coisas, tudo de bom acontece. Forte abraço a todos, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881 Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.